Olá, eu sou a Filipa Lino e este é um videocast do Jornal de Negócios em parceria com a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal. Os olhos do mundo estão na capital francesa para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A Cidade de Luz reúne os melhores atletas do mundo e Portugal também estará representado em diversas modalidades. Porque a alta competição pode ser um treino para o mundo das empresas, estive durante 8 episódios a conversar com homens e mulheres que já representaram as cores da bandeira nacional na Arena Olímpica e que hoje são empresários, para que nos contem de que forma as competências que adquiriram na alta competição podem ser utilizadas no mundo dos negócios. Este último episódio, sim, fechamos hoje o Negócios Olímpicos, está a ser gravado na sede da BP e para esta derradeira conversa tenho comigo a ginasta Margarida Carmo, que esteve nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. Hoje é sócia do grupo Mans, uma empresa, aliás, são várias empresas, na verdade, tem formação de profissionais na área do fitness, concepção e desenvolvimento de eventos desportivos e culturais e também produção de vinhos. Olá, Margarida, bem-vinda. Eu tenho que começar por recuar no tempo e chegar a Los Angeles. A Margarida, corrija-me se estiver enganada, mas pelo que li, teve o melhor resultado sempre de Portugal na ginástica rítmica nos Jogos Olímpicos. É verdade. E nesse ano que foi adicionada pela primeira vez no programa olímpico esta modalidade, em prova individual, creio. Que recordações é que guarda dessa sua participação? Muitas. Portanto, foi a primeira vez que a ginástica rítmica desportiva entrou como modalidade de apresentação nesses Jogos Olímpicos de Los Angeles. E para mim, que tinha 15 anos, fui a participante mais nova dessa edição dos Jogos, tinha acabado de fazer 15 anos, caso contrário, se eu não tivesse nascido em abril, se tivesse nascido em agosto, já não teria podido participar, porque a idade mínima eram os 15 anos na altura, e portanto era uma miúda. Tinha-me qualificado para os Jogos no ano anterior, em Estrasburgo, em 1983, e portanto era o desconhecido, portanto os Jogos Olímpicos estão na televisão e nada mais. E portanto eu acho, olhando para trás, eu acho que nem percebi muito bem a importância daquela conquista, a importância daquela participação e fui levada, portanto houve uma série de campeonatos ainda de qualificação, porque nós conseguimos lugares para Portugal, mas não um lugar para a Margarida, e portanto até à última prova internacional, que fizemos 9, havia sempre a dúvida de qual de nós é que poderia ir aos Jogos ou não, e pronto. Porque há um número muito limitado de atletas que podem participar nos Jogos Olímpicos, sim. São, creio, 24, não é? Naquela altura éramos mais de 24, penso eu, não tenho a certeza, mas devíamos ser não muito mais de 30 ou 40, porque classificámos 50, as primeiras 50 do mundo, mas com o boicote do Bloco de Leste, acabámos por ir talvez 30 ginastas a Los Angeles. É preciso explicar que momento histórico é que se estava a viver nessa altura. 4 anos antes tinham sido os Jogos de Moscovo, sim, não é? E que os Estados Unidos boicotaram, exatamente, isso. E desta vez foi a vez do Bloco de Leste boicotar. Neste caso foi bom para si? Neste caso foi ótimo para mim. Porque as ginastas dos países de leste são muito boas, não é? Sim, na altura era basicamente Bulgária, Roménia e União Soviética, mas não havia sequer questão de quem é que poderia ganhar uma medalha olímpica. E com este boicote abriu oportunidade, claro, a outros países, tanto que a vencedora desses jogos foi uma canadiana, a Lori Fung, que habitualmente, em condições normais, não teria ganho uma medalha olímpica, a não ser que algo de muito errado tivesse acontecido a todas as outras, e portanto, de facto, foi excepcional. Portanto, as minhas memórias são imensas, são de, pela primeira vez, como ginasta, estar em provas internacionais sem estar rodeada de ginastas, portanto nós estávamos rodeados de halterofilistas, de corredores, de nadadores, e isso para nós foi giríssimo, portanto tomar o pequeno almoço em que nós comíamos pouquíssimo e éramos pesadas todos os dias, ao pé do nosso halterofilista que comia carne e comia uma série de coisas ao pequeno almoço, para nós tudo isso era novidade e portanto o desfilar num estádio olímpico, numa abertura em que a minha sensação continua a dizer, para mim eu não tinha os pés no chão naquele dia, a sensação é que eu voei, eu olhei para aquele estádio
toda a gente, a cor, o barulho, as palmas, e eu senti-me levitar, mesmo, acho que se passassem uma folha de papel por baixo dos meus pés, eu estava acima do chão, e portanto as memórias são imensas e são muito boas. Esta ainda é uma modalidade exclusivamente feminina. Sim, há países que têm ginástica rítmica masculina, mas que não vai a jogos, não está classificada, não está qualificada para ir a Jogos Olímpicos. Nesta modalidade, em vez de ser o clube do Bolinha, é ao contrário, São as da meninas Luzia, exato. E não é difícil atrair meninas para esta modalidade, pois não? Não é. Tem tudo o que as meninas gostam. A música, o brilho, tudo é bonito na ginástica rítmica, os corpos são muito bonitos. Portanto, as ginastas normalmente são altas, bonitas, magrinhas, as pernas muito fininhas, então são muito elegantes. E a mistura da dança com muito graciosas, sim. Da ginástica. Eu fiquei a saber que os fatos são mesmo muito caros. São caríssimos. Eu confesso que eu não tenho comprado fatos ultimamente, mas que são milhares de euros. Quando eu fazia ginástica, os fatos, nem sei quanto é que poderiam custar ao dia de hoje, mas não tem nada a ver porque têm cristais Swarovski, então de facto são obras-primas. Sim, muito caro mesmo. E tem que ser pessoas muito especializadas a costurá-los. Sim, a fazê-los. Não é assim uma... Não é qualquer modista. Industrial, não é um feito industrial. Não. Há uma dúvida que tenho. Nas coreografias, as atletas têm alguma palavra a dizer? Por exemplo, na escolha das músicas? Como digo, só posso falar por aquilo que eu vivi na altura, sim. As músicas eram escolhidas e às vezes até propostas por nós. E depois, claro, a treinadora tinha a palavra final, mas nós tínhamos um ponto a dizer se gostávamos ou não daquela música, porque era difícil nós estarmos a trabalhar meses a fio, repetições a fio, com uma música que não nos dissesse alguma coisa. E tive a sorte, quando comecei muito pequenina no Sporting, das nossas aulas serem acompanhadas ao piano. E isso fez com que nós desenvolvêssemos um sentido de melodia, de nota, de ritmo muito interessante. Hoje em dia as músicas são completamente distintas, portanto podem ter vozes, podem ter vários instrumentos. Na altura em que nós competíamos só podia ter um instrumento e não podia ter voz. E então o instrumento tinha que dizer tudo. E a combinação com o exercício tinha que ser perfeita. Portanto, qualquer nota podia ser uma mão a subir ou uma cara a virar. Portanto, estávamos perfeitamente sincronizadas com a música e ainda hoje isso acontece. É lindo, é lindo. É muito importante começar cedo? Sim. Por causa da questão da flexibilidade do corpo? Sim, tudo. Na realidade, a técnica de aparelho e a técnica corporal são muito complexas e, portanto, é importante que haja já uma formação prévia. Nos países de leste, esta formação começa com 3, 4 anos, pode não ser tão cedo, mas convém que 5, 6, 7, 8 anos já seja uma modalidade dentro da nossa pele, dentro de nós. E não é difícil atrair as meninas para esta modalidade, mas é difícil fazê-las chegar a um patamar muito alto. É muito duro o treino, tal como qualquer treino, quando se trata de treino de alto nível, não há milagres e, portanto, o treino é duríssimo. Os meus verões, e agora com certeza será igual, os meus verões eram passados nos esteiros, no antigo ISEF, portanto, na Faculdade de Motricidade Humana, quer chovesse, quer fizesse sol, a hora do treino, treinos bidiários, portanto, de junho, a partir do momento em que as aulas acabavam, até setembro, eram treinos bidiários até ao próximo campeonato da Europa ou do mundo e, portanto, a nossa vida era com a treinadora dentro de um pavilhão. E para uma miúda que tem 15, 16, 17, 18 anos não é fácil. Hoje a carreira das ginastas é mais longa, portanto eu saí com 18 anos, já não era considerada nova na altura. Hoje em dia vai até aos 25, 26 e portanto... Mas mesmo hoje, quem vai aos Jogos Olímpicos ainda continua a ser miúdas muito novas, não é? Na rítmica já não tanto. Já não tanto. Portanto, já se vê ginastas com mais idade que antigamente não se via. Portanto, nós terminávamos a carreira aos 18, 19, 20, vá lá, e hoje em dia já não é assim. E o maior drama é deixar cair um aparelho, não é? Esse é o drama. Esse é o pesadelo à noite antes da prova. É depois de repetir 1000 vezes o exercício, no dia da prova, o aparelho cair ao chão. Sim. E acontece. E disse-me há pouco que terminou cedo a sua carreira, com 18 anos. O que é que a fez sair? Portanto, era a classificação ou não para Seul, 1988, e o facto de eu não me ter conseguido
qualificar fazia com que as próximas Olimpíadas, com 23 anos, já não fizessem sentido nenhum e, portanto, achei que terminava ali. Cansaço, obviamente, foram muitos anos, muitas horas. Felizmente sempre o meu percurso académico foi sempre acompanhando. Foi acompanhando. Seguidinho, nunca teve direitinho. Que interromper os seus estudos? Nunca tive que interromper, nunca não passei a coisa nenhuma, portanto conseguimos normalmente, os bons atletas também têm boas notas, normalmente acontece assim, e portanto chegou aos 18 anos e achei que estava na altura de... E era a altura certa para pensar numa entrada na universidade, por exemplo. Foi Exatamente, isso que fez. coincidiu com isso também. Com isso. Sim, foi sim. Estudar para a Madeira, segundo sei. Acabei por ir estudar para a Madeira, porque nesse ano havia o Estatuto de Alta Competição, que hoje em dia também existe, e portanto na minha cabeça eu entrava na Faculdade de Nutricionalidade Humana, sem dúvida. E portanto só concorri para a Faculdade de Nutricionalidade Humana no único ano em que o Estatuto de Alta Competição foi retirado. E portanto eu não tive mínimos para entrar. E na altura a Universidade da Madeira estava a fazer um curso idêntico ao de Lisboa, com professores de Lisboa, que queriam arrancar com a Universidade de lá. E, portanto, a minha treinadora disse: Guida, não entraste aqui em Lisboa, porque é que não vais para a Madeira? E lá fui eu parar à Madeira e fiz lá o curso e adorei. Educação Física. Educação Física também. Fomos o primeiro curso da Universidade da Madeira. Por acaso também foi Educação Física. Exato. Mas nessa altura, qual era o seu projeto de vida? O meu projeto era ser professora universitária na FMH e treinar meninas para a rítmica desportiva. Esse era o sonho. Eu não me via a fazer mais nada. Eu adorava. Mas depois há aqui uma viragem completa, não é? Sim. Volta para Lisboa? Não volto para Lisboa. Na Madeira, quando eu estava a estudar, conheci o meu atual marido, que foi o precursor da aeróbica coreografada em Portugal. Fui fazer uma formação com ele para depois começar a dar aulas de aeróbica coreografada e apaixonei-me e casei com ele. E, portanto, depois aí a minha vida já não foi... Entra ao fitness. Entra ao fitness e, portanto, fiz ali uma volta à direita e fui parar ao fitness e à organização de eventos e começámos com a formação. Eventos desportivos, ligados ao caso. Fitness. Inicialmente sim. foi na área do fitness, sim, não é? Que sim, exatamente. Exatamente. Depois... as coisas começaram a crescer, não é? Uhum. E começaram a fazer outros tipos de atividades também. No seu grupo, Sim. Portanto, a nossa primeira atividade foi formação na área do fitness e passaram por nós os atuais professores, muitos dos professores que estão nos ginásios hoje em dia e que são referências, começaram connosco. Entretanto, ficámos com uma representação para Portugal já em 1998 de programas de ginástica para ginásios. Temos um franchising que vem da Nova Zelândia, que é a Liz Mills. Representamos a Liz Mills em Portugal, que tem o Body Pump, o Body Combat, o RPM, todas essas modalidades. Nós temos esses direitos para dar formação aos instrutores a nível nacional e, portanto, enverdámos também aí pelos ginásios, sempre organizando eventos em que convidávamos professores americanos, neozelandeses, australianos com as novas tendências no fitness para formar essas pessoas para irem para os seus ginásios com as últimas tendências do mercado. Portanto, sempre com esta vertente do fitness muito, muito forte e o nosso ADN começa exatamente aí. Depois, mais tarde, começámos a organizar outro tipo de eventos. Organizamos um evento que nada tem a ver, que é o Iberanime, que tem a ver com cultura pop japonesa, sim. Que é um evento muito interessante e nada a ver com fitness. Nos jovens, não é? Para jovens e não só, mas muito para jovens e, portanto, tem a ver com a cultura que o Japão cada vez mais forte tem ao nível destas camadas dos 12, 13, 14, 15, 20, 30 e fazemos o Iberanime e, portanto, também é uma marca que nos distingue porque foi criado por nós. Mas como é que entraram nesse segmento, digamos assim? Como é que... Oportunidades, tal como o André, portanto, com quem eu casei, viu uma oportunidade em Portugal de ver que não havia ginástica coreografada, porque era uma coisa que havia muito nos Estados Unidos com a Jane Fonda e em Portugal continuávamos a trabalhar aulas de manutenção e ele percebeu, calma, que isto é uma oportunidade e trouxe essa nova forma de trabalhar para Portugal. Aqui foi a mesma coisa, o André no Brasil, os irmãos levaram num evento desta magnitude, que é uma Comic Con, uma coisa grande, e viu que em Portugal não havia nada disto e, portanto, fomos a família toda para Barcelona ver como é que Barcelona fazia, que é um evento de referência,
e vimos, vamos fazer isto também em Portugal. Perceberam que havia aqui uma oportunidade no mercado. Uma oportunidade, exatamente. Para entrar nessa área. Exatamente. E os vinhos também, há uma história muito engraçada também em relação ao vinho, não é? É outra vertente. Também Vocês outra oportunidade. compraram uma quinta, não foi? Nós comprámos uma vinha, portanto nós moramos no campo, em Cheleiros, e muito perto de onde nós moramos, todas as casinhas, todas as pessoas fazem o seu vinho em casa. E o André, claro que também achava que, para além de gostar de vinho, que também havia de conseguir fazer vinho. E por sorte, mais uma vez, a sorte e a oportunidade andam juntas, mas uma sem a outra também não funciona, e sem o trabalho, acabámos por comprar uma vinha com uma uva branca, pequenina, que nem sabíamos o que era, uns chamavam-lhe Jampaulo, outras Jampal, outras não sabia muito bem o que era, e nós resolvemos fazer um vinho só dessa uva. Pedimos para um engenheiro, Eiras Dias, vir saber que uva era aquela. Foi identificada como uma uva Jampal, em que normalmente as pessoas da terra misturavam com outra uva, porque aquela uva tinha pouco sumo. É uma uva pequenininha. Portanto, um vinho só Jampal não existia, e nós resolvemos fazer e testar, e foi muito bem aceito, e é o nosso vinho mais premiado, é o Dona Fátima. E é uma casta rara, não é? Porque rara, que entretanto desenvolvemos. Temia-se que estivesse extinta já. Estava praticamente extinta, e nós começámos a desenvolvê-la e criar bacelozinhos e voltar a plantar, e hoje em dia já temos o vinho perfeitamente no mercado. Então, hoje é um grupo multifacetado, podemos dizer assim. E o que eu lhe quero perguntar é, a menina de 15 anos que entrou no Estádio Olímpico em Los Angeles, alguma vez imaginou que se ia tornar empresária? Jamais, jamais. E aí, é óbvio que eu sei que tenho um contributo para tudo isto, mas o sentido de oportunidade, tenho que confessar que não é meu, não é? Portanto, o André vê as coisas e ele arrisca mais do que eu, e eu acompanho, porque há umas que dão mais certo do que outras não dão nada certo, mas os negócios são assim mesmo. E voltando um bocadinho atrás, quando nós casámos, comprámos um ginásio porque achávamos que sabíamos gerir um ginásio, e falimos esse ginásio, e foi a melhor coisa que nos aconteceu. É importante dizer isso, porque este caminho das empresas também tem falhanças. Não foi sempre a subir. Temos tido vários... O que é que aprendeu com essa experiência negativa? Negativa do ponto de vista de que faliu, não é? O que nós aprendemos na altura é que, primeiro, quando saímos da universidade sabemos muito pouco. Segundo, quando podemos ser ótimos profissionais de alguma coisa, mas não nos dá o conhecimento. Eu era uma boa profissional enquanto professora, o André também, mas como gestores não sabíamos nada, zero experiência, e portanto era tudo ainda muito verde, ainda tudo muito nós. Hoje em dia um ginásio é uma coisa muito profissional. Nós abríamos o ginásio, limpávamos o ginásio, fazíamos o atendimento, depositava os cheques do ginásio, dava aulas ao fim do dia, e se a empregada da limpeza faltasse, ainda limpava o ginásio ao final do dia. Tudo éramos nós, e portanto se alguma destas peças não funcionasse, o ginásio estava comprometido. E portanto foi uma ótima experiência, ainda bem que falimos o ginásio. O segundo episódio que me aconteceu também logo a seguir foi ter sido roubada por uma pessoa que trabalhava comigo e que desviou não sei quanto dinheiro. Foi ótimo, foi muito bom. Foi muito bom. Vai ficar a achar estranho isso, não é? Porque eu tinha achava que toda a gente que estava ao pé de mim também era maravilhosa, que me ia ajudar sempre, e percebi que eu tinha que crescer um bocadinho mais e perceber que, está bem, essa gente continua a acreditar, e continua a acreditar que quem está à minha volta é maravilhoso, mas tens que ter sistemas de controle para as coisas. Eu não tinha nenhum, não é? Mas essas duas más experiências fizeram-vos... mudaram-nos em quê, enquanto empresários? Fizeram-nos rodear de outras pessoas que tinham mais conhecimentos? Também. Tornaram-vos mais desconfiados com as pessoas? Como é que foi? Eu não consigo ser muito desconfiada. Percebi foi a necessidade de ter sistemas implementados nas empresas, nos ginásios, e ser um bocadinho mais profissional, e isso foi muito bom, porque todos nós aprendemos com os tropeços que vamos dando, tal como quando me ginasta. Eu falhava qualquer coisa, eu sabia que tinha treinado 10 vezes mais para da próxima vez não falhar, e no fundo é um bocadinho isto, é como é que nós nos vamos tornando melhores, reduzindo a margem de erro. Isto foram 2 erros maravilhosos que aconteceram na nossa vida. Acabou por reverter em bem. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Queria terminar a perguntar que competências é que trouxe da alta competição para o mundo das empresas? Eu acho que esta capacidade
de errar e a seguir rapidamente perceber primeiro onde é que erraste e porquê e o que é que vais fazer com isso já de seguida. Isto vem do treino. Nós tínhamos um caderninho em que fazíamos centenas de vezes os mesmos exercícios, os mesmos bocadinhos de coreografia e em que tínhamos que ir assinalando quantos erros dávamos em cada um. E a ideia é ir reduzindo o erro a zero, que era difícil, mas que acontecia. E, portanto, o erro sempre fez parte deste crescimento. E isso continua a acontecer todos os dias no nosso mundo dos negócios, de apostarmos em coisas que não dão certo. E quanto tempo é que ficamos ali a remoer e quanto tempo demoramos para sair daquele e ir errar para o outro lado e fazer coisas diferentes. E eu acho que a nossa capacidade de dar a volta e de inverter a marcha e experimentar coisas diferentes, acho que é algo que nos distingue enquanto marca. Somos rápidos a errar e a avançar. Se quando caem, não é? Sim, acho que sim. Os atletas têm muito isso, não é? Não podem ficar agarrados às frustrações. Não podem. E àquilo que corre mal. Não têm tempo para isso. Exato. Não é? Exatamente. Margarida, muito obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada. Como disse logo no início, esta é uma parceria do Jornal de Negócios com a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal. Comigo tem agora o presidente Luís Alves Monteiro. Olá, Luís. Olá, Filipe. Tem havido uma grande preocupação da associação com o pós-carreira. Há sempre aquela possibilidade do atleta, quando termina a sua vida desportiva, cair no vazio. Sim, isto é um problema que é transversal. Nós não vamos dizer que este é um problema nosso do país, é um problema que é transversal e é a nível mundial. E de facto é uma situação que ocorre no final da carreira desportiva, fruto também todo este condicionamento das luzes, da ribalta, dos prémios, das medalhas, a euforia, etc. E de repente a pessoa tem uma sensação de vazio, uma sensação de perda, que nós tentamos de facto colmatar com uma série de medidas, e isso leva-me um bocadinho àquilo que a associação quer fazer. A associação tem 3 pilares estratégicos, que é para os atletas, pelos atletas e para a sociedade, e no fundo quer definir bem que tipo de base de atletas nós temos, se têm literacia, se têm capacidade, se comunicam bem, se têm... Portanto, no fundo, definir o persona, mais do que os dados demográficos. E depois criar as condições para poderem intervir na sociedade com capacidade, voz e independência. E isso passa também pela questão do pós-carreira. E nós estamos a trabalhar muito nessa área porque acho que é um problema que tem que ser resolvido. Quase todos os atletas com quem nós falámos aqui e que se tornaram empresários, quase todos têm cursos superiores, mas isto não é transversal, não é? Não, porque os atletas mais antigos, da minha geração, e também tem a ver um bocado com as modalidades. Por exemplo, o atletismo tem uma preponderância grande neste universo de 800 atletas e normalmente a literacia é menor. Hoje já a literacia é muito maior. Hoje, se formos olhar aos atletas que vão aos Jogos Olímpicos agora de Paris, a maior parte deles estão licenciados ou estão em formação universitária, mas isso não quer dizer que o problema fique resolvido. Porque, de facto, esta passagem para o mundo das empresas, este hiato que existe entre o término da carreira e o ambiente profissional é de facto um desafio muito grande e é isso que nós tentamos intervir, dar as ferramentas, a formação para poderem, de facto, entrar no mundo empresarial de uma forma com mais capacidade. Muitos deles admitiram aqui que viviam numa bolha. É, completamente. E que não tinham noção da realidade do mundo. Se calhar, este exemplo, há 3 formas de terminar a carreira. Ou termina por uma lesão, ou não termina e arrasta a carreira, e hoje há N atletas com 37, 38, até pelos avanços tecnológicos, pela ciência, conseguem ser performances cada vez mais tarde, ou então acabam a carreira de uma forma consciente, dizem chega, esta é a altura de... Mas esta é a minoria. Mas isso implica uma preparação, claro, não é? E nem todos fazem isso. Nem todos fazem isso. Nós costumamos dizer que a melhor forma de preparar o pós-carreira é durante a carreira. Mas durante a carreira, como as pessoas normalmente, os atletas vivem numa bolha, como disse bem, e estão com estes condicionalismos todos, não querem sequer ouvir falar do que é que lá vem, porque estão a viver intensamente o seu período de competição, de facto é muito difícil fazer com que os atletas
preparem o pós-carreira durante a carreira. Durante a carreira. A Associação organizou, juntamente com o ISEG e com outros parceiros, um curso de empreendedorismo. Já vai na segunda edição, foram cerca de 50, não foi? 54 atletas olímpicos, sim. O que é que já nasceu daí? Fizemos estas parcerias com a Fundação AGAs, com os Jogos Santa Casa, a BP também esteve envolvida nesta formação e o que nós quisemos foi, de facto, promover este espírito empreendedor, toda esta capacidade que os atletas falam nestas entrevistas, de arriscar, de estarem focados, etc. E hoje já temos, há situações curiosas, posso lhe dar o exemplo de 2 atletas que foram para o curso do triatlo, que foram para o segundo curso de empreendedorismo, cada um com uma ideia de uma empresa e no final do curso os 2 juntaram-se num projeto comum. Portanto, aliás, o curso pressupõe isso mesmo, a apresentação de um trabalho final, portanto, estamos confiantes, se conseguirmos que 1 ou 2 consiga fazer uma empresa, já realizámos o nosso trabalho e o nosso propósito. Mas mesmo aqueles que têm os seus próprios negócios individualmente, acabam por também se ligar em rede, não é? As ligações olímpicas. As ligações não é? olímpicas. Portanto, isso foi outro projeto que nós tivemos e que, no fundo, o que é que faz? Nós achamos que é muito redutor o atleta olímpico contar a sua história. E é ótimo, conta a sua história, mas depois já há uma pergunta, e então? O que é que sai daí? É memória, e é bom ter memória, mas é muito mais importante aproveitar estas características e estas ligações olímpicas, ou são empresas, ou são clubes, ou são academias que têm fãs e que têm alunos e que têm adeptos, e nós no fundo queremos, por um lado, alcançar estas ligações olímpicas e promover um ambiente de rede em que, sei lá, eu gosto de dar exemplos para as pessoas visualizarem. A Carla Ribeiro tem uma empresa que é a Aniquiladra, que ensina cães. O Emanuel Couto tem uma academia de ténis. E o Manuel Couto, numa determinada altura, estava-me a falar que tinha um cão que era muito desobediente, que era um Beagle, que realmente tem características muito específicas. E falou com a Aniquiladra, precisamente, portanto, é este movimento entre os atletas olímpicos, entre aquilo que fazem, como é que podem ajudar. O Eduardo Gomes tem uma empresa de eventos, está neste momento a preparar os eventos da AMB, da Associação do Maia e do Branha, do voleibol de praia, que tem um torneio impressionante em Espinho. E quem está a fazer o fornecimento dos materiais todos é o Eduardo Gomes, que tem uma empresa de eventos. Portanto, por um lado, nós estamos a fazer com que haja esta rede entre atletas olímpicos, por outro lado, a associação quer ter mais fãs, porque a associação, se vivesse só dos 800 atletas olímpicos, por acaso não pagam cotas, são só associados, nós não tínhamos história nem tínhamos intervenção na sociedade. Qual é a grande vantagem de um atleta olímpico entrar a ser empresário? O que é que ele traz de novo ao mercado? Olha, eu tenho que ser rápido, eu sei. Há 2 características. Uma são as hard skills, que é aquilo que nós dizemos que todos os atletas têm, são focados, são resilientes, trabalham por objetivos, são focados, etc. E depois há as soft skills, que é entrarem num ambiente de trabalho. Para poderem aproveitar estas características que são fundamentais, no meu caso, eu que sempre trabalhei na área comercial, em vendas e marketing, sempre fui atrás dos objetivos, mas para isso tinha que perceber as dinâmicas do mundo empresarial. Portanto, é esta ligação, esta junção que nós estamos a tentar preparar de forma a que as empresas aproveitem este potencial que são os atletas olímpicos, porque não é só a áurea e o que eles trazem atrás, é de facto as capacidades intrínsecas de poderem entregar resultados nas empresas. Exatamente. Luís, muito obrigada. Obrigada por nos ter acompanhado.